Ah, Silvina, conseguiu entrar, querida. Obrigado, professora linda, maravilhosa. Imagine, Muitíssimo obrigado, viu? Não posso imagine. perder a professora Bárbara aí, maravilhosa. Bom Então, dia. eu estava Ó, comentando com ela que ela tem uma legião de fãs. Eu disse, ela é uma professora popstar, gente. ah, Ah, até parece. As duas primeiras pessoas que vêm aqui, é que me parece aqui no Zoom, Carla e Silvina. Já são de casa. Bom dia. Bom dia, professora Bárbara. Tudo bem? Que bom que você veio. Não tem MBA hoje? Hoje não, já trabalhei ontem. Dia a Tá todas. certo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Prazer, Nossa, obrigado já pela temos. oportunidade. Eu me chamo Luiz. eu quero Bom testemunhar. dia, Luiz. Bom dia. Professora Bárbara, o professor Silvio deve estar lendo a minha primeira versão, né? Hum, Minha tese agora na viagem dele lá. A senhora me ajudou muito. nem começamos. Nem começamos, é verdade, nem começamos. Muito bem. Nossa, quantos nomes conhecidos, que legal. E quantos nomes? Então, já temos 60 aí. Muito bom. Ai, gente, muito feliz de você estar aqui. Rose, querida, que bom que você está aqui com a gente. Tudo bom, professora? Bom dia, pessoal. Tudo, tudo ótimo. Bom dia. Muito bom. Gente, super feliz. Eu sei, olha, eu acho que a atividade de hoje tem um sabor diferente, porque estamos no mês 6 e a gente sabe que o final de junho é um momento muito, muito exigente para professores e para estudantes, né, gente? É um período particularmente tenso, né? Com o nosso cronograma. Então, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês e só posso imaginar que seja a relevância do tema e a autoridade da pessoa que vai desenvolver. Então, eu não quero nem tomar um minutinho que seja, já estou passando a palavra para a professora Bárbara, que tive a oportunidade de conhecer pessoalmente no NPq, que houve aqui na ESPM, e fiquei encantada com ela, gente. E ela é de uma gentileza absurda. A gente, num corredor, em 5 segundos, combinamos essa academia e eu estou muito feliz de estar dando, quer dizer, essa academia. É o nome que a gente usa aqui na escola. É esse café entre amigos e eu estou muito feliz que tenha dado certo. Sejam todos bem-vindos. Eu sempre digo a vocês, pessoal, para ficar uma coisa mais pessoal, mais amigável, mais carinhosa, abram suas câmeras. Se vocês estiverem com moletomzinho, com pijama, ninguém vai nem olhar. Se vocês estiverem tomando café, ótimo, a gente também tá. Mas vamos recepcionar a professora Bárbara para que ela se sinta em casa, tomando um café com a gente. Um- uma boa atividade. Bárbara, passo a fala para você. Obrigada, Manolita, pela acolhida, pelo convite. Muito bom ver nomes e rostinhos. Renan, meu café já acabou, mas um brinde de cafezinho aí para quem tiver com o seu. É um prazer estar aqui, né? E agradeço muito já a presença de todos e todas. Sei que é difícil, né? A gente pegar aquela energia de final de semestre para ficar mais um tempinho aqui para conhecer uma ferramenta. Então, desde já agradeço a participação de todo mundo. Como nós vamos funcionar agora de manhã? Eu vou fazer uma apresentação e estou vendo vocês aqui na minha tela na frente, estou vendo o chat e minha tela vai ficar aqui do lado. Então, eu imagino que algumas perguntas vão vir, né? Uma ferramenta ou um instrumento de apoio muito curioso, né? Que desperta a nossa, o nosso interesse. Então, de momentos em momentos, eu vou lendo aqui o chat, e aí, pertinente, sendo a pergunta, eu passo, já comento, mas ao final a gente também vai ter um tempinho para comentários, para perguntas, tá certo? Eu vou compartilhar minha tela, e aí vocês me confirmem se estão já conseguindo ver. Tá ótimo, tá Tudo excelente. certinho? Uhum. Então, vamos lá.
Bom, esse é um workshop que eu já ministrei no SEMEAD. Tenho a oportunidade hoje de estar aqui com uma nova audiência, uma audiência grande também, e estou sempre levando a palavra do Atlas TI, né? Porque eu sou uma entusiasta dessa ferramenta. Segundo a Silvina, né, no nosso último encontro, que está apaixonada pelo Atlas TI. Então, meu objetivo aqui com vocês é levar um pouco mais de conhecimento e interesse, né? Ninguém vai sair daqui em 2 horas expert em Atlas TI, mas eu quero que vocês conheçam a ferramenta, suas possibilidades, mas também saibam sobre as suas limitações desde já, né? Que, embora seja uma ferramenta que nos auxilia demais na análise de dados, ela não faz o trabalho por nós, né? Então, quero que vocês tenham essa primeira aproximação aqui nessa manhã. Eu vou me apresentar, eu estou falando de Curitiba, sou formada em administração, graduação e mestrado, eu fiz na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, de onde eu sou natural. Já faz uns belos anos que eu saí de lá. Mas foi no mestrado que eu conheci o Atlas TI. E eu me lembro muito bem que foi num dia dos namorados, chuvoso, e a gente ficou, assim, na verdade foram uns 3 dias conhecendo a ferramenta, na época que o Windows era, ou não sei se era o Windows 2000, sei lá, sei que todas as nossas funcionalidades eram aquelas caixinhas cinzas em 3D, assim, sabe? Todos os equipamentos que a gente tinha, o software dentro do Windows era desse tipo. Então, não tinha, assim, muita inovação ou muita interatividade. E na época, assim como hoje não deixa de ser, mas a ferramenta era muito cara, as licenças, né? E a gente passou ali dias imersos com Atlas TI e tal, só que não acabamos utilizando. E eu fiquei conhecendo a ferramenta, mas assim, saí de lá sem saber como manuseá-la, né? E essa é uma limitação desde já, né, para vocês, assim, as licenças, a gente não tem um software de dados qualitativos brasileiro, então a gente depende do dólar, e vocês estão acompanhando as cotações, né, desde o início do ano, não está fácil para nós aqui. Ainda assim, o Atlas é uma das ferramentas do software de análise de dados qualitativos com maior custo-benefício, tá? E depois eu abro para vocês aqui o site para a gente dar uma olhadinha nas licenças. Bom, então lá no meu mestrado acabei fazendo análise qualitativa na unha, imagino que talvez aqui alguns de vocês já tenham feito isso também, confiando na nossa memória, nos comentários do Word, nos destaques que a gente coloca de várias cores nas nossas transcrições ou PDFs, nas nossas anotações de caderno, de diário de campo, fora os Excel, as planilhas que a gente monta que só a gente entende, né? Pois bem, chegando no doutorado, o meu professor, parceiro, amigo, praticamente orientador, professor Flávio, também conhecia, Flávio Arnaud, também conhecia a ferramenta, e aí, bingo, a gente teve um projeto financiado que conseguimos comprar a licença do Atlas TI. Só que naquela época eu tive que ser autodidata, e durante o meu doutorado sanduíche, eu tirei ele praticamente para entender como a ferramenta funcionava. A gente comprou cursos do próprio Atlas, e assim, não foram legais, porque o curso é extremamente técnico, em inglês, horas de, de aprendizado ali, ou de ensino, enfim, não sei, né, melhor falando de ministração, de técnicas de como utilizar o Atlas, e a gente não conseguiu aprofundar. Então, eu tive a felicidade de ter esse tempo para mim, para conseguir aprender. Mas olha só, eu fui fazer meu sanduíche no Reino Unido, com a esperança de que todo mundo lá já soubesse utilizar e que eu ia aprender com alguém. Quando eu cheguei falando sobre o Atlas, ninguém nunca tinha nem ouvido falar. Falei, meu Deus do céu, como assim? Vou ter que fazer sozinha, né? E um dos meus objetivos hoje, assim, ministrando esses workshops, cursos, disciplinas, enfim, é
que menos pessoas tenham que ser autodidatas nesse software, né? Porque pensem bem, quando a gente vai fazer uma disciplina quantitativa na pós-graduação, no mestrado, doutorado, até na graduação, muitas vezes, o aprender o método quant, ele vem atrelado com algum software. R, Python, Tableau, SPSS, Amos, PLS, sei lá eu o quê. E quando a gente vai aprender Quali? Malemar tem uma aulinha dedicada ao software, né? Quando tem. Então, eu gostaria que essa ferramenta fosse mais disseminada para nós, né? Porque a gente precisa dessa objetividade, dessa agilidade que o software pode nos dar. E as minhas pesquisas são na área de sustentabilidade, né, na gestão da sustentabilidade nas organizações e nas instituições de ensino superior. E eu venho desenvolvendo pesquisas majoritariamente qualitativas, sempre com o uso do software. E eu, meus orientados, ninguém sai fazendo dissertação ou tese sem o Atlas TI. Estou professora aqui na UFPR, então, desde 2018. Eu passei por São Paulo, por algumas instituições, FECAP, INSPER, enfim. Não tive a oportunidade de ministrar o Atlas na época, né? Mas aqui na UFPR a gente tem uma disciplina na pós-graduação que eu ofereço. Também já ofereci essa disciplina como um workshop na UFPB, na Paraíba, com o professor Marcelo Bispo, né? E estou à disposição também, caso alguma outra oportunidade, necessidade, demanda surja por aqui, tá? Então, olha só, essa imagem aqui representa um sol, uma luz no fim do túnel, né? E nessa manhã aqui em Curitiba não tá desse dia ensolarado e tudo mais, mas é uma inspiração assim para a gente ter nesse dia de hoje como uma iluminação, né? Assim, um insight que vocês possam ter conhecendo essa ferramenta, querendo se apropriar um pouco mais, né, sobre como desenvolver pesquisas qualitativas com mais rigor, com mais confiabilidade, com mais transparência, né? E é isso, eu quero que a palavra do Atlas, né? Isso foi um cursista uma vez que me falou, né? Que a gente continue disseminando a palavra do Atlas. Então, que vocês também possam sair daqui tão interessados que possam disseminar essa palavra, né? Para além desse nosso fórum. Só que antes de começar a falar sobre, eu quero saber de vocês, o que trouxe vocês aqui nessa manhã de 29 de junho, que está todo mundo cansado, como a professora Manolita falou, com pouca energia. O que trouxe vocês aqui à frente do computador, né? Mais essas 2 horinhas. Então, peguem os celulares de vocês. Quem já estiver no celular, eu vou colocar um link. E aqui tem 3 perguntinhas que eu quero conhecer um pouco mais essa audiência e saber o que trouxe vocês aqui hoje. Vou colocar no chat o link. A Bianca, a professora Samara me convidou. Também não quero saber se vocês forem obrigados pelos orientadores de vocês de estar aqui. Não é isso. Eu quero saber qual que é o interesse na ferramenta. E aí eu vou dar uns minutinhos para vocês escreverem, né? E logo eu compartilho a tela. Eu acho que a gente está aqui com propósitos parecidos. Beleza, a Marco já respondeu rapidinho, né? Oi, Sadal, bom dia. Eu vou parar um pouquinho o meu compartilhamento de tela para ver como que tá as respostas de vocês. Alcides respondido, Carlos, Cláudia, todo mundo já completando.
Simone também. Ah, eu vou ver aqui. Você conseguiu responder quanto, Dani? Só o primeiro, será? Ó, tô mudando Só aqui a a primeira, professora. Ela configuração. está dando a opção só da primeira. Só da primeira? A primeira eu já ajustei a configuração. Tenta dar um atualizar aí. A segunda estava ok, terceira ok também. E a última ok. Acho que era por isso. Então, são 4 perguntas. Ah, entendi, gente. É ao vivo, né? Então, agora já deve ter mudado aí para a tela, para a próxima pergunta. Vê se deu certo. Aí, Ivan, agora foi. Beleza. Priscila também. Boa. É, tá vindo, tá vindo. Então tá, 65 pessoas, 66 pessoas já responderam a primeira. Aí tenta passar para a próxima. Aí, agora sim. Tá aumentando o número já. São 4 perguntinhas rápidas. Isso. Ótimo. Posso colocar o code novamente, o link aqui também já no chat para quem precisar. Vou colocar a tela aqui com QR Code. São 4 perguntas, João. Veja se deu certo. É isso mesmo, a última pergunta é uma pergunta aberta. E não precisa escrever textão, não tem gabarito. É muito da percepção de vocês mesmo, viu? Parar de novo o compartilhamento para ver como é que estão as respostas. Aí, Thiago deu certinho. Alcides também. Show. Isso, tô vendo que a maioria já deve estar lá já está na terceira ou na quarta pergunta. Então, eu já vou esperar mais uns 2 ou 3 minutinhos e a gente vai discutir o resultado. Mais gente terminando aqui. Marcelo, Bianca, Samara, Ivan, Dan, obrigada. Ó, podemos, hein? Vou compartilhar meus resultados aqui com vocês. Carlos concluído, Priscila também. Perfeito. Vamos lá, então, ver com que página nós estamos aqui nesse café entre amigos com relação ao Atlas. Estão vendo minha tela?
Show. Então, gente, sobre o contato com softwares de análise qualitativa, a gente tem aqui audiências distintas, ó. Já ouvi falar, nunca li, eu fiz pesquisa usando software. 32 pessoas. Mas, em contrapartida, ó, 25 já é experiente, já leu, já fez curso e já executou pesquisa utilizando algum software. Então, a experiência de vocês aqui também vai ser bem interessante, né? Quem quiser compartilhar, enfim, interagir pelo chat, depois, ao final, quando a gente tiver perguntas também. E aí tem um pessoal que já leu sobre, já até fez o download, mas ainda não conduziu a pesquisa. E quem já leu, já fez o curso e ainda nunca aplicou a pesquisa, né? Então, a gente tem aqui na maioria na mesma página, tentando compreender um pouco mais sobre o software e como é que ele pode nos auxiliar. Próxima pergunta é: insira 3 palavras que lhe remetam a software de análise de dados qualitativas. E aqui nessa nuvem de palavras, o que está no centro e com destaque é o que mais apareceu: facilidade, confiabilidade, organização, agilidade, rigor, né? Qualidade, tecnologia, necessidade, rapidez. Então, são realmente palavras que nos remetem ao uso do software, né? A motivação, o porquê adotar um software de análise de dados qualitativos. Quem conduz pesquisa Qualia que sabe que uma das críticas mais comuns é a falta de rigor no método, especialmente na análise de dados, né? Em que a gente muitas vezes vê a subjetividade do pesquisador enviesar de alguma forma os resultados. Então, o software, ele vem para trazer essa objetividade e a recuperação de evidência de uma forma clara, rápida, ágil, né? E isso nos ajuda muito a melhorar esses quesitos de confiabilidade da pesquisa qualitativa. Depois a gente tem aqui mais um monte de outras palavras que nos remetem, né? Eu vou ler algumas: gestão da pesquisa, interpretação, reconhecimento acadêmico, acurácia, códigos. Códigos é uma das nossas entidades dentro do Atlas, experiência real, observações, interação, né? Mesmo assim, a gente trabalhando com software, né? Uma das críticas é que o pesquisador ele se distancia dos seus dados. E eu vejo, na realidade, isso como uma grande falácia, porque a gente fica tão imerso com os dados, trabalhando tanto com eles, que é difícil desconectar, na realidade, é difícil depois distanciar. A gente tem aqui também transparência, precisão, robustez, codificação. Organizar apareceu novamente. E a organização com Atlas, gente, vocês podem utilizar, inclusive, para fazer leitura, né? Para fazer leitura e mapeamento de trechos que são importantes, né? Daqueles artigos, enfim, não necessariamente para uma finalidade de pesquisa, mas ele ajuda tanto a organizar o pensamento, os textos, enfim, que, de fato, é uma ferramenta muito útil, até nesse sentido, tá? A gente tem aqui minucioso, mensuração e questionário. Dá para colocar surveys no Atlas TI ou em outro software de análise de dados qualitativos? Dá. Até que você trate o seu Excel, dá para colocar aqui, tá? Então, muito bem, eu acho que mesmo não tendo, assim, talvez tanta profundidade quanto vocês acreditam, né, que tenham, a ideia geral do software está bem capturada aqui na nuvem de palavras. Muito bem. E aqui, terceira pergunta: acredito que o software de análise de dados qualitativos irá... 23 pessoas responderam: propiciar maior confiabilidade à pesquisa qualitativa. Show! Né? Então, inclusive, as ações dentro do software, a gente consegue fazer essa conexão com critérios de transparência, de transferibilidade, de confiabilidade e credibilidade.
22 respostas, trazer mais robustez à análise da pesquisa. Algo muito interessante dos softwares é que a gente consegue tanto enxergar padrões que nós já estávamos esperando, seja pelo referencial teórico, pelo modelo conceitual que nós temos, ou pelo modelo institucional que nós temos a priori, mas também enxergar padrões que a gente não estava esperando, ou então até mesmo não encontrar, né? E isso, de fato, aumenta a robustez, né, a riqueza de todas as análises. A gente tem acesso a muita informação e que, às vezes, fazendo na unha, né, confiando somente na nossa cabecinha, não dá certo. Depois a gente tem aqui, olha, possibilitar encontrar relações e padrões não evidentes, né? Justamente que é o que eu estava comentando. E tivemos uma resposta aqui, audaciosa, de substituir o papel do pesquisador nas análises. Por que audaciosa? Porque isso não acontece. Quem dera, né, gente? E o software de análise de dados qualitativos, quem dera não, né? Que senão também o nosso papel aqui seria, enfim, descartável. Mas o meu quem dera seria assim, se a vida fosse mais fácil, né? Porque não é simplesmente colocar os dados lá, dar alguns cliques e está pronta a sua análise de dados, né? Não é isso. O pesquisador ele tem um papel central, ativo, né? Desde compreender todo o seu fenômeno, compreender o seu framework teórico ou institucional e saber o que ele está buscando no software, né? Inclusive saber indicar para o software o que ele precisa encontrar. Então, o papel do pesquisador, ele é central nesse ponto, tá? E aí, ainda assim, mesmo com inteligência artificial, não existe essa substituição, ok? Aí o Romilson fala, né? Justamente, será que o uso da IA não poderia avançar em alguma análise? A inteligência artificial chegou esse ano para o Atlas TI, tem uma parceria com a OpenAI, que é a mesma empresa do ChatGPT. Então, o software ele está aprendendo junto com o seu projeto, e isso é muito positivo. A gente já consegue colocar as nossas perguntas de pesquisa no software, mas ainda assim, é o que eu estou te dizendo. A pergunta de pesquisa vem do pesquisador, saber se as codificações que o Atlas te proporcionou são válidas, são viáveis, são assertivas ou não, você precisa dominar o seu conteúdo teórico e dominar o seu fenômeno. Então, sim, estamos avançando, isso dá mais agilidade, mas não substitui o papel do pesquisador, tá? Ainda não chegamos lá. Finalmente, qual que é a minha maior dificuldade em utilizar software de análise qualitativa? Aprender a ferramenta, ponto 1. Uso eventual, é igual aprender uma língua, gente. Se a gente não aplica, acaba ficando enferrujado, né? Isso mesmo. Ter a prática, o desconhecimento, encontrar um software adequado. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas outras opções de softwares. O valor, né? As licenças, ainda que para estudante, aproveitem quem é estudante aqui, que o valor é bem mais em conta do que para profs, dificuldade de acesso, linguagem técnica. Vou mostrar um pouco do Atlas para vocês, mas eu vejo que ele é bem intuitivo, sabe? E ainda está em português, e tem uma coisa muito legal, que é o Ctrl Z. Então, se você achou que fez alguma coisa errada, dá Ctrl Z, que facilita a sua vida. O que mais que a gente tem aqui? Configurações, saber utilizar todas as ferramentas e não me deixar enviesar na análise. Olha, no meu caso, eu sou agrônoma e trabalho com manejo de pragas. Não é fácil achar um trabalho de ordem qualitativa para as revisões bibliográficas com essa ferramenta. Tá aí o seu próximo projeto, então. Bora fazer uma análise bibliográfica com o Atlas. Tempo, tutorial para iniciantes em língua portuguesa. Desde já, falo aqui para vocês que o Atlas TI tem um hub de aprendizagem, e no canal do Face deles, na página do Face, tem muita coisa, workshop acontecendo, né, sendo promovido de graça na língua inglesa, espanhol e português. Tá? Então, vale a pena ficar ligado.
conhecer as funcionalidades, ainda nunca tive nenhum treinamento, né? Falta de tempo para estudar, estou iniciando, esse vai ser meu primeiro contato, as limitações financeiras, é isso mesmo, né? A gente estive nesse lugar. Olha só, que agora a gente já tem uma dificuldade mais avançada, a criação e separação de subcódigos e categorias no meio do processo. E essa é uma funcionalidade tanto do software quanto do seu processo de análise temática, né? Porque você vai inserir no software a partir do entendimento teórico aí, da sua categorização, tá? Conhecer o software, falta de disciplinas de aplicação, né? Realidade, o processo de codificação, e esse, assim, é fundamental, uma boa codificação, uma codificação bem feita, é a que faz a diferença para análise de dados, tá? Enfim, gente, olha, todas as respostas que vocês trouxeram, articulação dos códigos, realizar análises e gerar gráficos, o manuseio, é a maior dificuldade que acho que a maioria das pessoas tem, né? Porque justamente nunca utilizou, já ouvi falar, precisa praticar, né? Então, vamos ver se hoje a gente consegue avançar um pouco mais nessa dificuldade, ou pelo menos tirar o medo, né, de vocês se aventurarem aí na análise de dados. Então, vamos apresentar um pouco para vocês sobre o que é um software e aprofundar no Atlas. Vocês já ouviram falar sobre essa sigla aqui, CACDAS? E falando bem no brasileirado, hein? É Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software. Como a gente trabalha muito com softwares importados, a maioria dos conteúdos, seja de treinamento, seja de livros didáticos e artigos, eles estão em língua portuguesa, língua inglesa, melhor dizendo. Então, a gente saber reconhecer sobre o que está falando é importante. Então, eu vou falar aqui algumas coisas em português, outras a gente precisa fazer um match, né, do que é em português, o que é em inglês, porque todo o material que a gente vai encontrar vai estar em língua inglesa. Então, o primeiro conhecimento aqui é sobre essa sigla, CACDAS, que é o software de análise de dados qualitativos. E o que são eles? São softwares que nos apoiam na análise de dados qualitativos. E esses softwares, eles vêm ajudar, auxiliar o pesquisador, né, a trabalhar com, especialmente, um grande volume de dados, né, e quando a gente não tem a capacidade de analisar por conta. Os principais utilizados hoje na nossa área da gestão, especialmente, são esses três aqui: o MaxQDA, o NVivo e o Atlas TI. Quando eu cheguei lá no meu doutorado de sanduíche, no Reino Unido, que eu comentei com vocês, algumas pessoas conheciam o MaxQDA, é bem utilizado na Europa, em Portugal. Ele é um software português, se não me engano. Está no mercado há bastante tempo. O NVivo, ele é muito utilizado nos Estados Unidos, tá? E no Brasil, a gente tem um pouco do NVivo e um pouco do Atlas. O Atlas, ele é um software alemão. E, apesar de eu estar na área da gestão, né, temos gente aí da agronomia, ele é utilizado por pesquisa qualitativa, tá? E ele não é só utilizado na academia, ele é utilizado também por grandes empresas, grandes consultorias que fazem muita pesquisa, né? Empresas que trabalham com pesquisa utilizam o software, ele dá mais confiabilidade e precisão, né, sobre o que vocês precisam. O que eu penso desses todos softwares? Eu nunca trabalhei diretamente com MaxQDA ou com NVivo. Eu já tive a oportunidade de explorar um pouquinho, e sempre que eu tenho também a chance, eu converso com as pessoas que usam desses dois softwares. Pelo que eu tenho de informação, eles trabalham muito próximos, tá? A interface, as funcionalidades são muito próximas. Mas, especialmente com o NVivo, o que eu sinto é que ele parou no tempo. Talvez alguns de vocês tenham conhecido o NVivo. Ele está na versão 14, que foi um pouco antes da pandemia, se eu não me engano. Ele foi comprado por outra empresa nesse processo. E o Atlas TI, não. Ele tem atualização toda semana. Toda semana. E
O que eu vejo também é que as licenças do Atlas, elas são mais facilitadas. Então, você compra um único software pelo único valor, com todas as funcionalidades. O NVIDIA e o MaxQDA, você vai comprando ele por partes. Então, se você quer que você possa analisar em grupos, aí você precisa gastar mais um tantinho em dólar ou em euro para agregar na sua licença. Se você quer a funcionalidade de transcrição de entrevistas, aí você precisa agregar mais um pouquinho. Se você quer a funcionalidade de salvar o seu pacote inteiro do projeto, com links, com hiperlinks que foram criados ali, né, com todo o seu histórico, aí você precisa gastar ainda mais. A licença do NVIDIA, para vocês terem uma noção completa, ela está na casa dos US$ 1.000 para estudante, tá? A do Atlas TI está saindo R$ 400 para estudante. Então, ela está muito mais viável. Fora todo esse pacote de assistência, né, que eu acredito que o Atlas te dá. Eles têm licenças para Mac e para Windows, todos eles têm. E eles funcionam como um aplicativo mesmo, que você baixa no seu computador, e quando você baixa no computador, o aplicativo de desktop, ele é super completo. O Atlas TI tem uma versão da web também, que facilita análises em grupo, tipo como você estivesse utilizando um Google Drive e tem duas pessoas ao mesmo tempo trabalhando num documento, duas pessoas ou mais conseguem trabalhar na codificação ao mesmo tempo, mas ainda não tem todas as funcionalidades que a versão de desktop tem, tá? Deixa eu abrir aqui o site para vocês darem uma olhada. A Cláudia, o Max me corrigiu e falou que o José Antônio me corrigiu, falou que o Max QDA é alemão. É verdade, estou me lembrando agora. Web QDA, eu acho que é português. Tem o Iramutec, a Cláudia falou. O Iramutec, ele está muito aquém, tá, Cláudia, das funcionalidades desses três aqui. Ele faz leitura e análise de texto, linha a linha. O Romilson falou que achou o NVivo meio complicado em relação ao Atlas. E a Sueli também falou que utiliza o NVivo no mestrado e foi ótimo. Vender estilo. Uma coisa importante, hein? Vender imóvel de Durante estilo. o nosso Acho que não era com a gente. Então, ó, o site do Atlas, para quem quiser dar uma fuçada, é esse aqui. Todos esses softwares, eles têm uma versão free para você testar, tá? Estão vendo o site do Atlas aqui comigo? Beleza. Então, aqui, ó, try for free. Então, você pode testar por 5 vezes, 5 aberturas, né, por 90 dias. O que eu acho ruim dessas licenças do NVivo, acho que são 14 dias seguidos. É que se você não domina o software, 14 dias ou 5 aberturas do software não vão te dar todo o potencial, né? Então, assim, se você tiver só isso para fazer a sua experiência te dizer se você vai comprar licença ou não, acho muito pouco. Outra coisa, eu não comentei, acho que eu sou certificada do Atlas, né, como treinadora oficial já faz alguns anos, uns 4 anos, apesar de eu trabalhar com ele desde 2015, eu me certifiquei durante a pandemia. Eu não sou representante comercial do Atlas, tá? Eu não vendo licenças, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou simplesmente uma entusiasta e treinadora. Aqui vocês podem fuçar e ver aqui, olha, por exemplo, os clientes, né? Então, realmente é aplicável para a área corporativa também. Mas uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês é esse Buy Now, que é para comprar a licença. Então, a hora que você clicar ali, ele já vai entender que você está no Brasil e vai trazer as licenças todas já convertidas para o real. Nós estamos num ambiente educacional e tem a licença de estudante, tem de campus, né? Aqui no nosso PPG eu comprei, entrei num projeto num edital para comprar as licenças do Atlas, a gente tem. Ah, uma outra coisa, todas as atualizações do Atlas já estão inclusas nesse pacote, tá? Ó,
Então, tá 495 a licença por um ano, tem de 6 meses e tem de mês a mês. Só que é só web mês a mês. Não recomendo. É muito pouquinho, assim, né? Um mês você não consegue trabalhar, nem com a versão web. Então, eu recomendo sempre o desktop, tá? E mesmo que você tiver, por exemplo, acabando seu mestrado ou doutorado, não tem problema. O que ele pede é que você envie o seu comprovante de matrícula, tá? Então, comprem mesmo assim. Né, não se sintam inseguros de comprar porque está acabando e daqui a um mês você não vai descer mais estudante. É isso que eu quis dizer, na realidade. Ok? Então, fica aí já o site para que vocês possam. Ah, e deixa eu mostrar outra coisa aqui, os. Não, não é aqui. Tá vendo aqui na página inicial tem Learn, recursos, treinamentos, guias, tutoriais, Research Hub, Atlas TI Lab. Então, tudo isso aqui são tutoriais de quem faz o treinamento do Atlas TI. Então, tem muita coisa legal aqui, tá? O YouTube do Atlas TI também tem bastante coisa. Ferramenta que não falta. Ó, Alexandre, ó, uma vantagem é que o suporte funciona muito bem, inclusive com chat online, é verdade. Eu tive um problema e eles me chamaram para um vídeo pelo Zoom para eu mostrar o que estava acontecendo. Olha que legal, né? Obrigada por compartilhar. É isso mesmo, o suporte deles, assim, é de um dia para o outro, enfim. Aí quero trazer aqui para vocês algumas das razões do porquê utilizar um software de análise de dados para além do meu orientador ou minha orientadora me obrigou, para além do se eu não utilizar o software eu não vou publicar, né? Quero vantagens reais, assim, né? Do porquê utilizar o software. Primeiro é a coerência, né? O software, ele registra tudo o que você fez, históricos, inclusive se você estiver trabalhando com mais pessoas. E você não consegue forçar a barra dos dados qualitativos, porque a evidência vai estar ali. Então, você tem alguns códigos que representam trechos de entrevistas ou trechos de documentos, e se aquele código não representar na sua evidência o que aquilo está querendo dizer, você não vai conseguir utilizar nenhuma evidência, né, para provar ali o seu argumento. Então, além dele organizar tudo muito bem para você e te permitir seguir essa coerência, ele não permite que você force a barra, né? Que você esmague os dados. Construção do corpus da pesquisa. Então, desde utilizar ali, você consegue no mesmo projeto colocar o seu referencial teórico, a sua coleta de dados, fazer o seu diário de campo, né? Suas anotações, seus insights, tudo num único espaço. E te permite essa interatividade com os seus dados o tempo todo, e você vai crescendo junto com a sua pesquisa, né? Então, você vai nos seus dados, vai no seu roteiro de pesquisa, volta, retroalimenta o que você tem de informações e de instrumentos, né? Então, ele te permite essa construção. Descrição detalhada da pesquisa. Uma das entidades são os memorandos, né? Uma das funcionalidades dentro do Atlas são os memorandos. E nesses memorandos você vai criando o seu diário de campo e já vai registrando ali quais são os principais achados, onde você precisa reforçar seu argumento teórico, aquilo que você não esperava encontrar e que você esperou, aquilo que você esperava encontrar e não encontrou. Então você consegue ali fazer todo o passo a passo. E quando você for para o seu relatório, né, seja ele seu artigo, sua dissertação ou tese, você precisa escrever esse seu passo a passo. Não basta falar que utilizou o Atlas TI para analisar os dados, ou qualquer outro software. Lembrando que o software não é a análise, não é a estratégia e não é a técnica, ele é uma ferramenta de apoio. Já vi muitos casos disso, e se você me chamar para a banca e utilizou o software, saiba que eu vou pegar no pé, né?
Mas assim, eu já vi muitos casos, né, de falando assim, a análise de dados foi feita com o software X. Tá, tudo bem, mas como é que você conduziu a sua análise? É isso que a gente quer saber. Como é que você utilizou a codificação? Como é que você utilizou os recursos da ferramenta? Inclusive, utilizando a inteligência artificial, né? Se ela foi utilizada, precisa ter todo esse descritivo. Validação dos pesquisadores. Seja você no seu momento ali mais individual de análise, na sua dissertação, na sua tese, ou num trabalho em grupo, a validação dos pesquisadores ela acontece. Quando você está na sua dissertação, na sua tese, ela acontece com o seu orientador ou sua orientadora. Então, a todo momento, vocês têm as etapas de validação dos códigos, de como esses códigos foram tratados, até, na realidade, na construção do seu codebook, que é o guia de códigos que você vai utilizar. Sejam com códigos mais dedutivos, que provêm da literatura, ou com códigos mais indutivos, que emergiram dos dados. E quando você trabalha em grupo, e eu recomendo demais, né? Já trabalhei, já orientei grupos de 5, 8 pessoas, essa validação acontece a todo momento que a construção dos códigos estão acontecendo. E aí você tem o quê? A redução do viés, que é também um dos pontos muito questionados na pesquisa qualitativa. Existem métodos bastante precisos, assim, né, de quando você chega num consenso de mais de 80%, significa que tá beleza seus códigos, né? Mas também existe o processo de interação e concordância dos códigos que podem ser utilizados aqui. Tem bastante perguntas aqui. Tá, já está resolvido. O que mais? A gente tem validação dos respondentes, todo momento acessar ali a participação das pessoas que estiveram na sua pesquisa, né? Sejam no grupo focal, numa entrevista, a gente pode colocar vídeo, áudio, texto e mais outras inúmeras fontes de dados aqui no Atlas, e a gente sempre consegue capturar rapidamente o que esses respondentes nos disseram, né? E se aquilo realmente está de acordo com o que a gente está interpretando. E, finalmente, a triangulação dos dados, sejam com fontes de pesquisa, né? Fontes diferentes de dados da pesquisa. Então, você quer combinar documentos institucionais com saídas de entrevistas, com saídas de grupo focal, com documentos da mídia, e você consegue combinar tudo isso num único projeto, né, e reforçar seus achados, suas evidências da pesquisa. Convenci vocês? Né? São algumas dos benefícios, né? Eu acho que tem aí bastante gente que já trabalha com Atlas e acredito que poderiam, inclusive, trazer outros argumentos aí, ou com outro software, do porquê que ele pode te ajudar, né? Então, essas são alguns dos itens. Agora, olha só, tem algum momento em que eu não recomendo utilizar o software? Tem algum momento, assim, eu estou defendendo aqui, né? Estou fazendo o meu caso com o uso do software. E será que tem algum momento que não é recomendado? Tem, gente, tem. Tem alguns casos, algumas limitações que eu falo assim, ó, não vai utilizar o software. Por exemplo, uma cursista uma vez me contatou em que ela queria apoio para analisar os dados dela, e ela tinha 5 entrevistas. 5 entrevistas que tinham durado, assim, em torno de 20 a 30 minutos. Então, você pensa assim, vão ser 4, 5 páginas de transcrição. No total, você tem ali 20, 25 páginas de análise de dados. E a pessoa não sabia utilizar o software. Aí eu falei, olha, eu acho que você está com um baixo volume de dados, eu acho que você ainda não tem uma complexidade teórica e empírica que compense esse custo-benefício aí de você aprender um software, comprar o software para fazer análise de dados.
Então, se você tem um baixo volume de dados, e aí, assim, é muito relativo, eu não consigo dar para você um número do que é um baixo ou uma indicação muito correta, muito certa, que vale para todos os casos, do que é um baixo volume de dados. Esse é um exemplo, né? Então, se você tem um baixo volume de dados e a curva de aprendizado com o software é muito maior do que, enfim, trabalhar na unha, não recomendo. Mas e se eu tiver um único caso, uma história de vida com uma única pessoa emblemática e eu quero fazer a narrativa da história de vida dela, né? É um único caso é um baixo volume de dados? Não necessariamente. Uma história de vida você pode ter ali inúmeras entrevistas longuíssimas e vai te dar um volume de dados grande, né? E aí eu recomendo você utilizar o software, tá? Então vai depender disso. Outra coisa, no meu caso lá que no mestrado não foi possível utilizar o Atlas porque a gente não tinha recurso para licença, né? O que você vai fazer? Não vamos utilizar o software nesse caso, né? Uma vez eu tive um outro contato de uma pessoa que queria aprender o software em uma semana para defender, não era nem qualificar, para defender. E amiga, não tem tempo. Não é, mais uma vez, não é igual software quantitativo que você coloca os dados, dá alguns cliques e o resultado sai para você só para depois você analisar, só, né? Mas não é dessa forma. Leva mais tempo. Ué, mas, prof, você não falou que o software te dá mais agilidade e poupa tempo? Com certeza, se você fosse fazer na unha, você ia levar muito mais tempo do que fazer no software. Mas não subestime o tempo de análise, ainda mais se você está aprendendo a utilizar o software, né? Então, uma semana não é possível. Uma vez vieram para mim fazer em 3 semanas. Mas a pessoa ia trabalhar em full time só naquilo. Falei, então vamos, né? Mas assim, se você está conhecendo o software, tem um volume legal de dados e tal, coloca 2, 3 meses na conta, tá? E assim, por último não, mas dois pontos que eu acho mais crítico. Primeiro é se você não domina o seu framework conceitual, o seu fenômeno. Se você não sabe o que você vai analisar, é aquela máxima, né? Se você não sabe onde você vai, qualquer lugar, qualquer caminho é caminho, né? Vou do nada a lugar algum, não é porque o software é legal que você vai utilizar, né? Então, você precisa ter domínio do que você quer pesquisar. E se a sua pergunta de pesquisa não exigir uma pesquisa qualitativa que te leve dados e análises qualitativas, também não adianta, né? Então, vá para a pesquisa quant. Beleza? Eu acho que nesses casos, então, ainda existe pontos que vão contra o uso do software, tá? Em toda e qualquer outra situação, eu super recomendo. Como o workshop é sobre o Atlas, eu quero falar um pouco mais sobre ele. E o Atlas, ele é um software, portanto, que auxilia no processo e não substitui o pesquisador. Ele comporta tanto dados não estruturados quanto estruturados. O que eu quero dizer com isso? Dá para a gente colocar saídas de georreferenciamento, por exemplo, tá? Do Google Earth, dentro do Atlas. Dá para a gente fazer análises de vídeo para pegar elementos subjetivos, então comportamentos, tom de voz, dá para a gente colocar áudio e codificar direto nesse tipo de material. Dá para a gente codificar artigos acadêmicos para fazer uma revisão sistemática da literatura. Então, relatórios de sustentabilidade, relatórios técnicos, dá para a gente trabalhar também, tá? Ele se adapta a diversas estratégias, né? Alguns professores não gostam muito do software porque acreditam que ele te amarra muito e te leva para um caminho mais objetivista. Mas eu acredito que também faz parte da utilização do software na realidade, porque você pode tanto trabalhar com estratégias e epistemologias mais subjetivistas quanto mais objetivistas, tá? Tanto análise de conteúdo, raiz, frequência e tal,
quanto a uma coisa mais fluida e mais interpretativa, como uma grounded, ok? Ele comporta. E aqui, gente, é a máxima que eu já repeti para vocês: o pesquisador está no controle do processo, tá? Eu tenho aqui algumas perguntas sobre licença. A Mariana, eu adquirindo software para trabalhar em grupo, todos precisam adquirir também ou elas podem ter acesso apenas para essa validação? Tem algumas licenças, Mariana, que ele permite mais de um usuário ao mesmo tempo. Tem algumas licenças educacionais ali que permitem 5 usuários ao mesmo tempo. Às vezes a gente não consegue, né, porque a licença fica mais cara. Mas você pode fazer o mesmo acesso em várias máquinas. Então, mesmo que você compre a sua licença individual para um único usuário, você pode instalar o Atlas em várias máquinas e fazer o login usar o mesmo login para várias máquinas. O que não pode, você acessar ao mesmo tempo em 2 máquinas com o mesmo login, entendeu? Então, você não pode trabalhar simultaneamente. Tem que combinar aí os horários, tá? Para eu trabalhar com o meu orientador, é necessário que ele também tenha uma licença? Você pode fazer dessa forma, passar o seu login para o seu orientador, tá? Mas você pode compartilhar a tela também com ele e funciona, beleza? Né? Agora, se ele vai corrigir em outro momento e tal, então, e aí ele domine o Atlas, aí eu acho mais interessante ele também ter uma, né? Acho que pode ser isso. Ah, alguém falou aqui sobre comprar no Mercado Livre. Só que é a versão 8 que está no Mercado Livre, né? Gente, ela tá muito aquém da 24, que é a atual que a gente tá? Eu sei que é super mais barato, que funciona. Eu já comprei, já recomendei essa daí há anos atrás, porque, enfim, acho que era R$ 30 a licença no Mercado Livre. Mas ela tá muito aquém, tá? Então, não recomendo mais, até porque, assim, se você estiver trabalhando com outras pessoas que têm a versão 24, e a versão 8, elas não são compatíveis, inclusive. Não rola trabalhar junto, tá? Mais um pouquinho sobre o Atlas, e aí eu quero abrir ele para mostrar para vocês, né, do que ficar aqui só no Google. Então, múltiplas fontes e formatos de dados é o que a gente tem aqui, tá? Diversas opções de análise, como eu falei para vocês. E uma coisa legal que é a automatização, codificações, análises com IA, com inteligência artificial. Trabalho em equipe e colaboração. E o que a gente chama de all-in-one software, né? Então, todas as funcionalidades do Atlas estão numa única licença. Você não precisa ficar comprando pacotes adicionais para ter acesso em tudo. Essas diversas opções de análise são tanto aquelas mais estruturadas quanto menos estruturadas. Você consegue combinar as saídas do Atlas com outras ferramentas. Excel é só uma delas, né? Que quem domina pode... o céu é o limite em termos de análises gráficas. Em automatização, codificações e análises como IA, como eu falei para vocês, começou esse ano, 24. E o Atlas ele vem se aprimorando. Eu ainda vejo como uma ferramenta de apoio e de validação, tá? Mas não uma ferramenta que consegue trabalhar sozinha. Antes da gente ter essa versão com a 24, uma doutoranda, agora doutora da Odonto, que fez minha disciplina aqui na UFPR, utilizou o Atlas TI para fazer as suas análises de entrevista. Eles fizeram experimentos e a transcrição desses experimentos foi para o Atlas para ser analisado, ficou muito legal. Então, mais uma área do conhecimento aí diferente, né, que vocês podem ver. Só que aí, na época, como a gente não tinha a parceria com o OpenAI, ela levou as entrevistas dela para o ChatGPT, para o ChatGPT extrair categorias e ela fazer essa validação. O que eu vejo de problema? Primeiro que você está levando uma fonte de dado primário para o ChatGPT, em que provavelmente o seu respondente assinou um termo de confidencialidade. Né? E aí, assim, você já tem um conflito de ética aí, porque a ferramenta já aprendeu com seus dados
e você perdeu aí, né? Segundo, que as categorias do ChatGPT, ela aprende com um universo sem limites, né? O que pode ser positivo e o que não pode ser positivo. E veja, eu não sou contra o uso de inteligência artificial nas pesquisas, mas eu acredito que a gente precisa ter parcimônia. No NPq que a gente teve aí na SPM esse ano, uma das professoras falou assim, que ela permite o uso, professora de tecnologia da informação e comunicação, e ela falou assim, olha, os meus alunos, quando utilizam, eles colocam todos os prompts lá no artigo, ou como manuscrito, ou como material suplementar, ou no próprio corpo do artigo, né? E para que a gente possa ter assim o que foi pedido para a inteligência artificial e o que ela deu de resposta, e o que foi utilizado pelo pesquisador. Né? Então, é esse disclaimer, essa transparência aí que precisa acontecer. No caso do Atlas, ele aprende com o seu projeto. Então, a análise ela é muito mais precisa. Ainda assim, como é uma ferramenta do próprio software, eu acredito que não é necessário ter todo esse rigor de prompts e de saídas e tal, mas que você precisa esclarecer que foi utilizado, como foi utilizado, isso sim. Eu ainda vejo que as nossas categorias, elas são muito mais assertivas do que as categorias do Atlas, tá? Fora que para a nossa língua portuguesa, às vezes ele cria uma categoria assim, análise de dados, com acento no análise, e ele cria outra com análise de dados sem acento. Então, ainda está amadurecendo isso, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui antes de trazer para vocês. Opa, avancei demais. Aqui, ó. Essas são as principais funcionalidades dentro do Atlas TI. Documentos, que são as nossas fontes de dados, e o Atlas chama documento, não importa se é áudio, se é vídeo, se é saída de survey, saída do YouTube, enfim. Citações, que são os trechos das entrevistas, dos documentos, enfim, das falas que a gente vai codificar como relevantes. Os códigos, que são as labels, né, os rótulos, as unidades de significado que a gente dá para citações. Toda citação que importa para o nosso projeto tem um código atrelado a ela. Os memos, que são os memorandos, né? Então, são os nossos um bloco de texto lá que a gente faz todas as nossas análises. Grupos, que são agrupamentos mesmo, de códigos, de documentos, para que facilite as nossas análises. As redes, que são conexões, que podem ser conexões entre documentos, e na maioria das vezes a gente faz conexões entre os códigos, para mostrar a relação entre eles. E os links, que são as conexões mesmo, os links entre cada uma dessas entidades, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat, para a gente ir lá para o software. Eu extraí a árvore de codificação em Excel para mostrar para a minha orientadora, que é uma saída, né, do Atlas que a gente pode... todos os relatórios que a gente faz ali no Atlas, a gente pode levar para a orientadora. A Sueli utilizou o software para 26 entrevistas de 1 hora cada e levamos uns 3 meses. Foi mais ou menos isso, né? Então, o Ivan falou, ó, um tempo excelente. Uma colega foi codificar na unha o seu material, cerca de 16 entrevistas e levou mais de 1 ano. Socorro! Mais de 1000 códigos. Gente, não vejo isso como possível. É muita coisa. Se eu compro essa licença por 1 ano, caso eu não conclua minhas análises, eu posso comprar outro e continuar com o meu acesso inicial ou perderia todas as anteriores? Não, você compra e continua, porque é tudo no seu login, tá, Priscila? Então, você não vai perder nada. Inclusive, todas as atualizações que o Atlas tem, você não perde seu trabalho. A Ana Luísa falou que continua tudo salvo, isso aí. Com o uso de IA pelo Atlas, eu também tenho o mesmo risco de vazamento dos dados frente ao TCLE? Não, tá? Quando você trabalha com o Atlas TI aqui, você tem um termo de consentimento também de que o trabalho está dentro do seu projeto. Olha, eu estava com o Atlas aberto, espero que ele não feche. Vocês estão vendo minha tela? Estou vendo ele abrindo aqui?
Gente, tenho testemunhas de que para você ter o Atlas, talvez seja uma notícia ruim, e isso aí ninguém te fala. Você precisa ter uma boa máquina. Ele é pesado, né, Silvina? Marcos também está aqui de prova. Ele é pesadão e conforme você vai trazendo mais projetos, ele vai ficando mais pesado. Então, no nosso momento de dissertação e tese, talvez vocês já tenham passado por essa experiência, mas computador adora dar pau, né? Adora. Então, a gente precisa estar sempre com os backups em dia, a nossa tese, nossa vida na nuvem, por favor, né? E a mesma coisa com os backups do Atlas, tá? Tenham cuidado com isso. José perguntou se existe ligação entre o Atlas TI e os outros softwares, como o Max QDA. Desconheço, viu, José? Desconheço, eu acho que não. Até porque eles são concorrentes, né? Acho que não faria muito sentido. Eu vou abrir aqui essa carinha do Atlas, quando vocês abrem ele. Aqui do lado, ó, tem manual. Eu gosto muito do manual. Tem projetos de amostra, tutoriais, academia, ó, website, um tour rápido. Então, quem quiser se aventurar aí com o free trial e acessar esses recursos, eu acho muito bom. E o manual, ele está em inglês, mas vocês estão vendo aqui que o meu computador, ele já está em português. Quando você vai instalar o Atlas, ele já entende que a sua máquina está em português e ele já abre tudo em português, mas dá para você mudar para o inglês ou qualquer outra língua se você quiser aqui. Eu vou mostrar um projeto meu, que já tem um artigo publicado, para que vocês vejam algumas funcionalidades deles de maneira bem didática, assim, tá? Não é nenhuma grande pesquisa, mas uma pesquisa muito interessante que a gente fez durante a pandemia. E aí, para explicar o projeto, eu vou explicar o que é a pesquisa. Eu e os meus estudantes, a gente acessou dentro de um site do Pacto Global, que é o braço da ONU, das empresas que estão buscando se desenvolver conforme a Agenda 2030, e na época da pandemia tinha um site lá com todas as notícias que as empresas que são associadas estavam divulgando sobre as suas ações durante a pandemia em prol dos ODS. Então, as próprias empresas iam alimentando ali links de reportagem. A gente fez uma varredura naquilo lá, pegamos 365 reportagens, salvamos tudo em PDF e a gente foi querer ver quais eram essas ações e com quais ODSs elas estavam contribuindo. E aí a gente colocou uma lente teórica que acabou não sendo muito efetiva por conta do material, mas a lente teórica eram as pressões institucionais, né? O que estava pressionando essas empresas a realizarem essas ações? Se eram pressões da legislação, se era do próprio setor, né? Com normativas ou miméticas, assim, né? Se eram pressões mais competitivas. Só que como eram reportagens, as reportagens, elas muitas vezes não nos davam pista, né? Do porquê que aquela ação aconteceu. Só que depois desse artigo, a partir dos resultados, a gente fez uma pesquisa quant, que aí sim a gente conseguiu capturar isso direto da fonte, né? Direto com as empresas. Então, tá, o que eu tenho aqui são 365 documentos. Dei 2 cliques para abrir o gerenciador de documentos. Então, aqui em cima tem todas as entidades que eu estava mencionando para vocês, os documentos, as citações, os códigos, memos, redes e links. E aqui os meus documentos foram inseridos no projeto, tá? Quando eu dou 2 cliques aqui em um deles, a gente vai ver que já está tudo codificado, ó, a notícia. Cachaça 51 vai doar álcool para o sistema de saúde. E aqui eu tenho os meus códigos, né? Que é doação, aporte financeiro direto e ações voltadas a stakeholders, porque a Cachaça 51 estava doando mais de 3 mil litros de álcool. Doação, né? Esse álcool etílico seria usado na higienização de ambientes hospitalares para o sistema de saúde da região de Pirassununga, a sede da empresa. E aqui o ODS que a gente conectou é o 3 de saúde e bem-estar. Tá? Então, a doação direta
para a área da saúde. Então, a gente vai fazendo isso em todos os outros documentos. Aqui tem vamos ver, uma quarentena musical, essa ideia do Tamo Junto, um festival, né, que a gente tem promoção de entretenimento, e aqui um ODS-NI, não identificado, porque a gente não conseguiu identificar qual que era o ODS aqui que a empresa com essa ação estava querendo promover. Vamos ver só mais um e eu vou lá para os códigos. McDonald's oferece curso online para pequenas empresas de alimentação. Então, a gente tem aqui uma ação de capacitação com o ODS2, consumo e produção responsáveis, tá? Porque era a partir de segurança alimentar, higiene e desenvolvimento sustentável. Essa era a temática do curso, e trabalho decente e crescimento econômico, que é apoio para as empresas de alimentação. Então, nos nossos códigos, a gente teve aqui 43 códigos, e o que foram a partir de um framework institucional são os ODS, porque a gente não tirou da cartola, né? Não tirou dos dados os ODS, eles já existem a partir da Agenda 2030. Só que vocês vejam que eu tenho 11 códigos de ODS, sendo que um deles é o NI. O NI, sim, surgiu dos dados. Porque da nossa fonte, lá onde a gente buscou as reportagens, necessariamente era para contribuir com a Agenda 2030. E aquela reportagem ali do entretenimento não estava contribuindo exatamente para algum ODS, sabe? A gente ia nas metas, enfim. Teve um outro caso, por exemplo, que uma confeitaria doou coxinhas para o pessoal que estava na linha de frente do combate ali da saúde, né? Aí a gente falou assim, tá, mas coxinha, tá voltado para fome? Não exatamente, né? Então a gente colocou como ODS-NI, não identificado. E teve alguns ODS que não apareceram. Então não tem os 17 aqui, tá? A gente tem, deixa eu organizar aqui, o 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7, por exemplo, não apareceu, que é a energia limpa e acessível. Não apareceu, não foi endereçado pelas empresas durante a pandemia. E aqui as ações das empresas, a gente sim permitiu que eles crescessem, que eles aparecessem conforme as reportagens, né? A gente não teve nenhum framework que mostrasse para nós quais eram essas ações. E as pressões institucionais, coercitiva, mimética e normativa. Ó, teve essa magnitude aqui, é a quantidade de atribuições do código. Teve bem pouca coisa, 5, 6 e 17. Tá, depois que eu codifico tudo, o que eu faço, né? Quais são as ferramentas de análise? Aqui em analisar, a ferramenta que a gente utilizou foi a análise de concorrência. Veja, a gente estava fazendo uma pesquisa bastante objetiva, né? Então, não tinha uma perspectiva tão interpretativista, fenomenológica, enfim. Era bem pragmática mesmo. Então, aqui a gente queria saber quais ações estão conectadas com quais ODS. E é isso que o Atlas vai mostrar. Eu vou mostrar aqui para vocês, clicando nessas laranjadinhas, que fui eu que dei a cor, quais são as ações. E aí, gente, tem que ir na unha aqui, um por um. Tem tanta coisa boa nesse Atlas, mas ainda tem coisa para avançar. Aqui, laranjadinho. E aqui, que está na coluna, certo? E aqui nas linhas eu vou colocar meus ODS. Tem alguns detalhes que eu estou pulando por conta do tempo, tá? Mas eu quero mostrar, assim, a funcionalidade mais básica deles para vocês. Ok. E aqui, o que essa tabela me mostra? Quando as ações e os ODS se cruzam, quando eles co-ocorrem. Se eu clico nessa célula aqui, por exemplo, escolhi uma que tem um só. Ele vai me mostrar lá no texto onde é que está essa concorrência. Então, eu cliquei em doação com ODS 12, consumo e produção responsáveis.
Então, o Grupo Malva está investindo 10 milhões em ações sociais, a empresa de moda doou, doação, 300 mil peças de roupa para comunidades em projetos sociais. Tá? Então, ele me mostra essa rápida recuperação de dados. Outra coisa que eu posso fazer é exportar isso aqui para um Excel e manipular os dados, né, para pedir gráficos para o Excel, tabelas dinâmicas, enfim. Aí quem domina o céu é o limite. E aqui a gente tem a opção do gráfico de Sankey, que é bem legal, e que dá um visual bem interessante para levar para os nossos artigos, enfim. Vou mostrar para vocês aqui na saída de imagem dele. Então, essa é uma das opções. Esse nosso artigo, na época, quando a gente fez, não tinha ainda o Sankey. Eu acho que a gente utilizou a versão 9 do Atlas TI, né? Então, era 2020 ali, não tinha o Sankey. A gente está gravando esse workshop, vai ficar no YouTube da Angrade, mas assim, ó, pode ser que quem for assistir daqui um ano, na versão 25, já tenha coisas totalmente diferentes. Tá? Que a IA, que hoje eu falo que ainda está engatinhando, esteja muito mais avançada. É bem possível, espero isso. Cada curso que eu dou, eu aprendo coisa nova, tá? Eu tenho aqui contribuições do chat, os dados na nuvem, a análise do meu projeto na plataforma Brasil, recomenda fazer o download e apagar os registros, né? O Alexandre está dando aqui coisas sobre o comitê de ética, e o Thiago compartilhando um artigo que ele fez também semelhante, né? Mas ainda não deu a aceitação e apresentação. Fizeram a análise no Atlas TI. É muito legal esse Sankey, né? E tem as opções da rede também que eu vou mostrar, que é o que foi para o nosso artigo. Deixa eu abrir aqui minhas redes. Depois que você faz essa análise de concorrência, você consegue levar para outros gráficos, né? E a partir dali você tem condições de evidenciar onde os seus códigos realmente concorrem. E aqueles que não concorrem, vocês viram que tem células em branco aqui? Deixa eu mostrar de novo a tabela. Tá vendo que tem células em branco? Então, por exemplo, aqui nesse código, alterações no processo da cadeia produtiva. Gente, eu não estou vendo o que a professora está falando, vocês estão vendo? Então, eu Não. não posso dizer que existe uma relação aqui, tá? Eu só vou levar para minhas redes, para outras saídas e para minha análise, de fato, onde eu encontrei concorrência. E aqui eu tenho a rede que foi lá para o artigo. Deixa eu tirar só aqui umas coisas que estão um pouco poluídas. Professora Bárbara, desculpa te Oi, interromper, pode travou um falar. pouco sua conexão. Será que você pode voltar um pouquinho nisso que você está falando? Posso. Nas células em branco, foi essa parte que a gente não pegou. Eu também não Desculpa. consegui pegar, professora. Eu até perguntei, desculpa, gente. É que eu... Então foi a minha conexão mesmo. Ó, aqui, quando eu tenho células em branco, significa que não existe concorrência. Então, não existe relação entre esses códigos. Então, lá na minha análise, pode ser uma saída, né? Pode ser um achado da pesquisa. Alterações no processo da cadeia produtiva não tem conexão com a erradicação da pobreza. Então, as empresas não fizeram alterações na sua cadeia produtiva para atender o ODS 1, nem para atender o ODS 4, 5 ou 6, mas sim para o ODS 3, tá? E aqui eu tenho evidência para mostrar que isso aconteceu. Quando a célula está em branco, não existe conexão, não existe relação entre esses códigos. E essas saídas aqui, de onde existe relação, eu posso levar para minha rede e construir uma rede. Isso aqui foi feito a partir da análise de concorrência. Então, eu peguei todas as ações ali daquela tabela que tinham conexão com os ODS e quais ODS eram esses, e construí essa rede aqui.
tá? Não foi feito de forma automática. E eu acho que a gente não vai ter tempo aqui para mostrar, né, como fazer isso aqui, mas quero mostrar essa possibilidade, essa rede que está lá no artigo. Esse artigo está na Regi, tá, gente? E está publicado, então, se vocês quiserem ver todas as saídas, enfim, os achados e como a gente fez, como a gente mostrou isso metodologicamente, está publicado na Regi. Então, tem todas as ações aqui, os ODS que têm conexão, e as pressões aqui da teoria institucional, que eu falei para vocês que foram bem poucas que a gente conseguiu encontrar. E acabou sendo uma limitação da pesquisa, tá? Então, essa é outra saída que tem. Até o gráfico da rede, ele está diferente nessa versão aqui, tá? Já está mais atual. Bom, deixa eu ver o que tem de contribuição do chat, que eu vou voltar para a apresentação. O nome dessa rede é rede mesmo. É que eu achei que tivesse outras. Acho Vou de novo. Prof. Bárbara, não estamos lhe ouvindo. Nem sua imagem. Pessoal, eu estou mandando uma mensagem para ela pelo Zap, porque eu acho que ela não se deu conta. Acho que ela caiu. É. Ah, voltou ali. Deixa eu... Acabei de voltar. Desculpa, gente, mas acho que minha internet realmente não estava boa. Paramos de ouvir o nome da rede é rede mesmo. E é isso aí. Eu voltei aqui para minha apresentação agora, para a gente ter mais um tempinho para interagir. E o processo de análise no software, vocês estão vendo minha tela? Não. Não? Agora sim? Agora sim. Beleza. Então, o processo de análise, isso aqui é uma saída que está no próprio manual do Atlas, ele parece ser um percurso linear, mas na realidade é bastante iterativa, é ida e volta. Mas para você realmente chegar aqui na ponta e gerar reporte, primeiro você precisa criar um projeto dentro do Atlas, tá? E a gente cria um projeto, adiciona documentos, identifica os segmentos relevantes, que são as citações, codifica, escreve memos, escreve comentários, consulta e analisa os dados e desenvolve modelos para visualizar nos artigos, até que a gente gera o nosso documento final. Mas esse processo aqui, desde adicionar documentos, identificar quais são as citações relevantes, codificar, analisar os dados e desenvolver modelos, ele é recursivo. A gente vai e volta o tempo todo, né? Inclusive, volta no nosso referencial teórico, volta no nosso objetivo de pesquisa, volta nas nossas conclusões. É o processo de análise qualitativa, né? Isso acontece também utilizando um software. E, por final, todo mundo aqui ainda parece se sentir um pouco inseguro, né? Não teve tempo para se aprofundar e aliás, teve um primeiro contato com a ferramenta. Minha recomendação é que vocês invistam em conhecimento antes de sair clicando, antes de sair adquirindo a licença, né? Saibam se realmente o Atlas ele vai ser útil para vocês, ou outro software. E onde é que estão essas fontes de conhecimento? No caso do Atlas, nas suas próprias plataformas de aprendizagem, né? Até no próprio software, como eu mostrei para vocês, no site, no YouTube, no Face, em cursos e workshops como esse, né? A gente sabe que o tempo é curto, mas existem outras
fontes para poder se aprofundar nisso, cursos que o próprio Atlas oferece, eu também ofereço alguns cursos, posso falar mais depois sobre isso. Livros e métodos de análise de dados qualitativos. No final do dia, a gente está falando sobre metodologia. Então, a melhor fonte para vocês conseguirem se aprofundar, entender o processo de análise de dados com o software, estão em livros de metodologia, tá? Então, invistam. Se vocês tiverem condições, invistam em livros. E disciplinas na pós-graduação que tiverem aí, às vezes algumas podem ser oferecidas online, vocês podem encontrar em outras áreas do conhecimento, né? Às vezes a educação oferece, enfim, e então se aventurem, mesmo que for além do crédito de vocês, e troca de experiências com colegas e professores, né? Às vezes está todo mundo meio perdido e meio e às vezes tem experiências para compartilhar, então eu acho que trocar ideia é muito importante. Enquanto eu estava no meu doutorado, eu fiz alguns workshops, né, para falar sobre as minhas experiências, tinha outros colegas aprendendo junto, então a gente se reunia para trocar conhecimento sobre, e foi muito rico, né, sempre nesse processo. Então, eu sugiro que vocês invistam nessas trocas. E poxa, não vai mostrar essa minha imagem? Que chato. Mas o que eu queria mostrar aqui, que é sobre a prática, né? Era uma criança numa bicicleta de rodinhas, olhando para o horizonte, assim, como se fosse um grande desafio, né? E ela não desiste porque ela vai sem medo, de capacete, de joelheira e cotoveleira, que eu falo que são os meus cursistas, meus alunos, mas que sabe que vai chegar lá e andar de bicicleta sem rodinha, né? Então, o software é isso, precisa praticar. As inseguranças que vocês têm, elas, a partir do momento que vocês começam a se aventurar com software, vocês vão vendo que não é tudo isso, né? Que dá para trabalhar, e espero que vocês se apaixonem, assim como eu sou entusiasta e sou partidária do Atlas TI. Tá? Aqui está o meu contato, tanto do LinkedIn, Instagram e e-mail, para vocês entrarem em contato comigo quando vocês quiserem sobre o software, sobre essa análise. E no meu LinkedIn eu divulgo os meus cursos para quem tiver interessado, tá? E é isso, gente. Eu vou deixar agora em aberto para que vocês possam tirar suas dúvidas, fazer seus comentários. Peço desculpas aí pela intercorrência na conexão, mas eu espero que vocês tenham conseguido, né, captar a mensagem e agradeço muito a participação de todo mundo. Muito obrigada. Professora, pode fazer uma pergunta? Com certeza. Esse software, né, que você apresentou, ele é um software gratuito? Tem alguma versão gratuita ou ele é só privado? Ele só é pago? O Atlas, ele é pago, a versão gratuita é só para um acesso 5 vezes, tá? Tá bom, é por uso então, né? É Modelo, por tá bom. uso. Aham. Mesmo se você deixar 24 horas ele ligado, em 48 ele vai entender que são 2 usos. Entendi. Então, a cada 24 horas ele entende que é um uso, né? Uhum. Obrigada, professora. Olha, eu acabei me atrasando um pouco para a aula. Depois, se você puder disponibilizar o vídeo, é um tema muito, muito bom. E essas ferramentas que usam, o meu projeto de ecossistema de inovação, né? Eu vou avaliar outros ecossistemas com múltiplos stakeholders. Então, essa visão de conseguir criar uma análise qualitativa de rede é muito importante. Sim. E a Obrigada, gente professora. consegue organizar os grupos, né? Então, vocês têm diversos casos ou diversos stakeholders com diversas fontes. A gente consegue organizar tudo isso para ver só o que determinado stakeholder fala e percebe, ou o que cada grupo percebe. Então, é bem interessante. Bem útil. Pessoal, quem pediu aqui o meu contato, eu deixei,
no chat. O Thiago está perguntando se eu posso disponibilizar o artigo, porque não conseguiu acessar o da Regi. Eu vou tentar aqui nesses próximos minutos. E quem tiver mais perguntas, pode falar, Ana Luísa. Professora, uma pergunta. Sim. A versão de teste, né? A versão gratuita que é possível usar por 5 entradas, ela contém toda a potência do software ou ela é limitada? Isso é importante, né? Porque alguns softwares dão uma versão limitada. Ele limita o número de documentos e de caracteres, de códigos que você pode utilizar. Para uma versão assim, para você ir conhecendo a ferramenta, não vejo que atrapalha, né, muito nessa questão. Onde que ele vai atrapalhar? Com a ferramenta de inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, quando você pede para ele criar código, por exemplo, ele vai criar muito código, mesmo que for um documento só, porque ele codifica literal, assim. E aí ele vai carregar e vai travar e falar assim, olha, não é possível avançar porque você tem um limite aqui de codificações. Então, a potencialidade da inteligência artificial, talvez você não consiga acessar. Ok, obrigado. Por nada. Professora, você comentou no começo sobre algumas pessoas que chegaram para você com um mês ou com 3 semanas, enfim. Eu queria entender, foram orientando os seus ou você faz também, dá esse apoio e suporte para eventuais pesquisadores ou estudantes que queiram se aprofundar um pouco mais na plataforma? Dou apoio. A gente pode conversar, pode me mandar um e-mail que, a depender da sua demanda, eu posso tentar te ajudar, tá bom? Ó, coloquei o artigo aí no chat. Quem pediu já estava fácil aqui. Já coloquei no chat. Infelizmente não tem o Sankey, né, que vocês gostaram, porque na época a versão não tinha o Sankey, mas tem outras saídas aí interessantes. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Professora, você pode mostrar novamente o Sankey? Rapidinho, se Posso. estiver aberto. Tá aberto. Deixa eu compartilhar de novo minha tela. Aqui. Estão vendo? A análise Sim. de concorrência é uma tabela, tá? E aí a gente muda a visualização da tabela para um Sankey. E Legal. aí ele mostra todas as conexões, ou se você quiser ir clicando em código por código, ele vai mostrando também. Ok. Obrigado. Por nada. Bárbara, eu vou aproveitar a oportunidade e te perguntar. Tem alguns orientadores que são bastante refratários ao uso da ferramenta. Eu queria que você colaborasse com uma reflexão, porque tem aquela ideia dos qualitativistas de raiz, né? E eles entendem, eu estou tentando compreender aqui, eles entendem que a partir do momento que a gente usa um software, você perde a inteligência, né, de parte do exercício interpretativo. Eu gostaria que você nos ajudasse a contra-argumentar isso daí. Então, vamos lá. Bom, primeiro argumento, vocês viram que o software não faz nada sozinho. Então, o pesquisador, ele tem um papel ativo, tá? Quem vai selecionar o que é importante e o que significa no dado
é o pesquisador. As relações que a gente viu agora, como a tabela que pode ser trabalhada no Excel e tal, realmente não é uma saída para um trabalho interpretativista, Hum. né? E aí a gente precisa ter a parcimônia de saber o que utilizar. Agora, essa é uma ferramenta que te ajuda a identificar relações que, se você insistir num trabalho grandioso, né, em que os qualitativistas raiz vêm fazendo, e qualquer outro também, né? Trabalho qualitativo, vocês sabem que eles estão sendo publicados com 80 entrevistas, com fontes de dados enormes, né, grandiosas. Então, assim, é muito difícil a gente confiar somente no trabalho da unha e levar o tempo que às vezes toma para que a gente possa concluir um trabalho com qualidade e publicar ele. O software ele vem nos auxiliar a visualizar as nossas codificações, as atribuições de significado que o pesquisador dá. Então, todo o trabalho de interpretação, ele continua sendo feito pelo pesquisador, não é substituído pelo software. Agora, ele vai te dar organização, agilidade, recuperação dos dados, e se você for trabalhar com uma grande quantidade de dados, ele continua assim, continua sendo necessário, inclusive, né? Não existe mais um trabalho hercúleo de um orientando que consiga interpretar tudo sem perder, sem deixar passar nada, né? E chega uma hora que a gente se esgota, mesmo utilizando o software. Então, eu vejo que ele auxilia dessa maneira, né? E uma vez me questionaram, né? Ah, mas o software, ele não vai capturar, por exemplo, o tom de voz, você não vai conseguir codificar o tom de voz. Consegue? Coloca o áudio ali que a gente consegue codificar no trecho da entrevista em áudio. Ah, mas e assim, linguagem corporal e tal? Também. Coloca o vídeo do seu grupo focal, do seu grupo de discussão, você consegue codificar a linguagem corporal, né? E depois o texto é todo do pesquisador também, né? Então, espero que a gente consiga contra-argumentar assim. E, Manolito, o que eu vejo de resistência ainda, no final do dia, acaba sendo pela falta de conhecimento, né? Tudo que a gente não conhece, é mais fácil a gente resistir, né? Então, assim, se der a oportunidade, se vir algum orientando teimoso, né, e convencer o seu orientado, quem sabe, né, com o uso correto. Obrigada, querida. Estou vendo aqui alguns comentários. O Tiago falou sobre análise não só de conteúdo, mas de discurso também. Com certeza vocês conseguem utilizar com diversas estratégias. Grounded, como eu falei para vocês, também é possível. Análise temática, eu trabalho muito com análise temática. A Aline perguntou, uma dúvida, no caso de revisão de literatura, o software vem sendo utilizado com que frequência? Eu só utilizo o software. Você tem alguma percepção a respeito? Existe algum desafio? Existe um desafio de saber codificar o artigo, tá? E aí eu tenho o meu próprio método de fazer isso. Eu tenho um artigo na European Management Journal, Aline, que eu fiz, vou colocar aqui para vocês também, que eu fiz uma análise de literatura utilizando o software, também é uma versão antiga. A minha tese tá com o software, tá publicada na Benchmarking. Deixa eu colocar aqui, European, para vocês verem. Revisão sistemática de literatura, as que estão sendo publicadas têm um grande volume de dados. Então, não tem como a gente fugir também, assim, sabe? Bom, como eu falei para vocês, eu sou entusiasta, eu não vejo mais a gente fazendo pesquisa qualitativa sem o software. Tá aqui, depois se quiser dar uma olhada, a gente pode trocar alguma ideia. Acho que o grande desafio é saber o que codificar. Tinha alguma outra pergunta? Acho que não, acho que era isso.
Bem, Por pessoal, nada. se não temos mais questões, é, eu acho que a gente poderia fazer um encerramento, né? Agradecendo imensamente a disponibilidade da Bárbara compartilhar com a gente essa experiência riquíssima que ela tem. E eu acho que fica visível o entusiasmo dela pelas possibilidades abertas, e principalmente quando se tem entrevistas em profundidade e um número de entrevistas muito grande, tá? Eu confesso a vocês que eu só lamento o número reduzido de graduandos que nós atraímos hoje. É um pouco atípico, sabe, Bárbara? De modo geral, eles estão aí beirando os 50%. E eu levanto a hipótese de que, para eles, o título da discussão pareceu muito estranho. Significa, portanto, que essa ferramenta ainda não chegou na graduação. O que não deixa de ser lamentável, pessoal, porque vocês viram, tem muito potencial e depende exatamente do que você está querendo, né? Você pode usar a ferramenta apenas e somente para organizar seus dados, né? Então, o potencial é gigante, mas você pode ir aos poucos, né? Então, eu acredito que é uma ferramenta importantíssima para as pesquisas que são feitas na graduação, e eu sei que tem muitas instituições que trabalham aprendizagem por projeto e que, portanto, a pesquisa empírica é bastante presente, e há uma dificuldade imensa dos estudantes organizarem os dados, né? E eu acho que seria um preparatório super interessante para eles migrarem para o mestrado com menos receio, né? E eu diria com uma capacidade maior de trabalhar os dados de uma pesquisa, porque muitas vezes eles coletam muitos dados, mas eles fazem um uso muito periférico desses dados, né? Então, fica aqui um pouco a provocação. Eu acho que a disponibilidade da Bárbara é imensa para poder ajudar o pessoal a desmistificar, né, essa ferramenta. E espero que tenha sido muito útil para vocês. E vamos divulgar mais, né? Divulgar mais o que é possível fazer. E, às vezes, começando de pouquinho, pessoal. Né? Não é preciso ter esse domínio tão admirável que a gente viu aqui. Começar de pouquinho. E certamente, na medida em que vai funcionando, a gente vai ampliando a nossa capacidade de explorar melhor todo o potencial da ferramenta, né? Bárbara, você é uma graça. Muitíssimo obrigada por tudo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Desejo a todos boas férias. Eu não sei se o professor Edson Sadal ainda está presente, se ele queria colocar algumas palavras. Sadal, fique à vontade, né? Se não, eu não sei se a Samara gostaria de falar em nome da grade. Fiquem à vontade. Eu acho que o professor, não sei se ele está, acredito que não, que aqui na lista de participantes não está, professora, mas assim, agradecer, né, a Bárbara aí por todos os ensinamentos, por essa manhã aí grandiosa que nós tivemos, sem dúvida, entender um pouco mais essa ferramenta é importantíssimo para que a gente consiga aí atuar, né, nas pesquisas que nós temos. Eu sou mais quantitativa, mas eu sempre gosto aí de entender um pouco mais. Já fiz o uso do Atlas TI em uma pesquisa realizada, mas sempre é muito bom aí entender um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, e a Bárbara aí conduziu brilhantemente esse sábado, essa manhã grandiosa que nós tivemos. Professora Manolita, eu acho que da minha parte é convidar a todos que estão aqui para estar conosco no Enangrade. Nós estamos chegando aí
próximo do evento, né? E a submissão de todos os trabalhos, principalmente dos alunos da graduação, são muito importantes, né? Então, assim, eu acho que nós aqui, a grande maioria, como a senhora mencionou, são professores, né? Hoje nós não tivemos um grande público dos estudantes da graduação, mas convido a todos que façam esse incentivo aos alunos, né? Porque, na verdade, nós que estamos ali no dia a dia com eles, eu sei que é final aí de semestre, nós estamos aí praticamente esgotados, mas trazer esse convite para que eles estejam cada vez mais envolvidos com a pesquisa, com o ensino e com tudo aí que envolve o nosso campo da administração, tá? Então, submissões abertas, o próximo Enangrade vai ser lá em Campinas, na PUCamp, então todos estão mais do que convidados e sejam sempre bem-vindos na Angrade. Obrigada, professora, é isso. Imagine. Pessoal, pelo levantamento que foi feito pelo Anderson, temos 19% de participantes da graduação. Então, pessoal, seja muito bem-vindo. E eu sempre digo, a assinatura dos artigos desenvolvidos pelos estudantes de graduação são muito interessantes porque sempre está ao lado de um orientador ou de uma orientadora, né? Então, esse diálogo faz com que a graduação desenvolva uma certa cultura científica absolutamente necessária para a gente viver no mundo de hoje, né? Mergulhado em tantos dados e informações, e o que é que a gente faz com tudo isso. Então, essa aproximação, essa cumplicidade entre professores e estudantes no desenvolvimento de artigos, para a gente significa muito. Gente, mais uma vez, então, eu desejo a todos e todas boas férias, um bom descanso, que vocês refaçam as baterias e a gente volta com Café Entre Amigos no mês de agosto, né? Com outros temas e outros colegas absolutamente generosos como a Bárbara, compartilhando as experiências de pesquisa, até porque o nosso objetivo aqui é plantar na graduação um espírito científico mais pronunciado, né? E que a gente consiga responder aos desafios do nosso tempo de uma maneira cada vez mais apropriada. Bárbara, eu te passo as últimas palavras e, mais uma vez, te agradeço muitíssimo. Espero que a gente tenha oportunidade de conversar e de se encontrar outras vezes. Com certeza, só quero agradecer também, vi várias mensagens aqui no chat, já vi um pessoal também que conectou no LinkedIn. Espero encontrar todos, né, em outros momentos, virtuais, presenciais. É um prazer. Fico super à disposição também para outros encontros, Manolita, Samara. E é isso, bom sábado para todo mundo, bom final de semestre, né? E até a próxima. Obrigadão. Tchau, Tchau, tchau. gente. Um bom descanso a Tchau, tchau, todos. gente. Bom final de semana. Tchau, gente.